Hoje estamos com um convidado muito especial, um amigo, Samuel Coelho. Vem aqui, pastor. Aleluia. Aqui da Metodista Wesleyana, aqui de Itaquera. Nós temos alimentado uma amizade, uma comunhão, que inclusive isso também é representativo a respeito do avivamento em Itaquera. Então, intencionalmente, nós quebramos nossas barreiras denominacionais. Aquilo que quer nos separar, nos dividir, é quebrado. Então nós queremos declarar do altar que nós temos comunhão em nome de Jesus. Inclusive essa música que nós cantamos na oferta, eu amo ela, porque ela fala de amigos. Eu tenho vida, alegria em todo o tempo. Eu tenho amigos, família, muitos irmãos assembleanos, o Brasil para Cristo, batista, presbiteriano, metodista, né? Os irmãos em Cristo Jesus, e é uma honra muito grande. Vamos aplaudir o Senhor assim, dando honra ao pastor Samuel, dando honra à Metodista Wesleyana. Eu amo a Metodista Wesleyana. Inclusive, você sabe que um dos meus filhos, David Wesley, eu inspirei do Wesley, de John Wesley. E eu oro sempre nas minhas orações, eu falo: Senhor, usa o David como o Senhor usou John Wesley, né? Assim, usa o David, que ele seja um Davi, né? Que ele seja apaixonado pelo Senhor, mas que também que ele seja um John Wesley, apaixonado pelas almas, pelas vidas. Então nós temos muita comunhão com a Metodista Wesleyana. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Graças e paz, meus irmãos, boa noite, amém. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, sempre um prazer. Pastor Moisés é um amigo que a gente tem construído desde que eu voltei aqui para Itaquera. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas quando eu nasci, só nasci no Rio. Meu pai era pastor aqui em Itaquera, auxiliar do meu tio. Depois nós ficamos 9 anos em Rondônia, depois voltei, fiquei dos 11 até os 23 em Itaquera. Na época eu estudei no Castelo, fiz faculdade, depois na FMU e o seminário interno, e quando eu me formei no seminário, aí eu fui ser missionário, e Deus desejou que eu voltasse para minha casa. Eu morei em vários lugares aqui em Itaquera, morei tanto em várias travessas da Pires do Rio, da Campanella. Sou pastor, né? Filho de pastor, então filho de pastor e pastor gosta de mudar, né? E a gente mudou algumas vezes. Tenho muitos amigos, de vez em quando eu me deparo com alguém em algum lugar, fico olhando. Hoje mesmo eu estava olhando aqui o Josué e a esposa, eu falei: rapaz, será que eu não estudei com eles? Eu me lembro da feição deles. E pode ser que você olhe aí e me lembre de mim, porque eu sou daqui, da região, fui criado pelas ruas aí, jogando bola, soltando pipa. Essa é a minha casa, é meu bairro, então é um prazer fazer parte da igreja de Itaquera, do bairro de Itaquera, e também hoje da igreja wesleyana e da igreja de Itaquera como igreja. Eu sou um apaixonado pela igreja do Senhor, eu sou um apaixonado pelo avivamento, e eu não creio que quando Deus pensa na igreja, Ele pensa assim: não, eu tenho um propósito para a igreja Metodista Wesleyana em Itaquera. Não acho que Deus pensa assim. Nem que Ele pense assim: tem um propósito para a igreja de Itaquera. Eu não acredito que Deus pense assim. Eu penso que quando Deus está lá no céu pensando na igreja de Itaquera, do bairro de Itaquera, Ele pensa na igreja como um todo. E isso envolve a igreja wesleyana e a igreja de Itaquera. E quando eu penso nisso, eu penso que Deus ele tem uma visão para todo o bairro de Itaquera, e tem coisas que eu não vou conseguir enxergar, que o pastor Moisés vai enxergar. E tem coisas que ele não vai enxergar, que eu vou enxergar. E que nós dois juntos vamos fazer acontecer, porque nós enxergamos de maneira diferente. Porque ele tem uma visão, eu tenho uma visão, e essa visão junta faz a grande visão de Deus para o bairro de Itaquera. Isso é o que eu acredito. Por isso que eu venho aqui. Agora eu acabei de mostrar um projeto de manhã ali, ainda pouco antes do culto, para ele. Falei: olha, eu vou vir conversar com o senhor, porque tem coisas que o senhor está vendo que eu não estou vendo. E eu quero saber o que Deus está revelando para o Senhor, para Itaquera, que eu não estou vendo. E é só na comunhão que nós vamos fazer isso. Por isso, para mim, é um prazer estar aqui, vendo o que Deus está fazendo com vocês, e acompanhando, e participando, e recebendo daquilo que Deus está fazendo para vocês. E podendo compartilhar hoje daquilo que Deus deu como herança para a minha vida e para a minha igreja, Igreja Metodista Wesleyana. Ser Metodista Wesleyana é uma redundância. Porque ser wesleyano é ser metodista é ser wesleyano.
E talvez você não saiba, mas você também é resultado do avivamento wesleyano. Você é resultado daquilo que Jesus fez, que o Espírito Santo fez na vida de John Wesley, lá em 1738, e na vida dos seus amigos em 1739, que deu origem a praticamente todas as igrejas pentecostais. Por exemplo, a igreja Assembleia de Deus, ela era uma parte da igreja metodista. Era um grupo de pessoas da igreja metodista. O Exército da Salvação, que também é uma igreja, era um grupo de pessoas. A Quadrangular, a igreja Brasil para Cristo, todas elas são fruto do avivamento wesleyano, foram parte da igreja metodista durante um tempo. Tantos homens de Deus ao longo da história foram parte dessa igreja. E esse avivamento wesleyano, que acontece lá em 1739, ele mudou a Inglaterra, ele transformou uma nação. Só para você ter uma ideia, não existiria revolução industrial sem o avivamento wesleyano. Não existiria lâmpada. Você está vendo a luz elétrica aqui, ó, acontecendo, a lâmpada. Thomas Edison era um metodista. Na década, o Abraham Lincoln, metodista. Os que escreveram a Constituição, sabia que existem direitos humanos por causa dos metodistas, porque a Inglaterra, dos metodistas foram para os Estados Unidos, e uma boa parte dos Estados Unidos se tornaram metodistas. Quando surge a primeira Constituição Federal americana, que dá origem, por exemplo, aos direitos humanos, que foi por Benjamin Franklin, eles escreveram a Constituição e eram aconselhados por pastores metodistas, porque 50% da população americana no ano de 1800 e alguma coisa, e aí eu não vou lembrar certinho a data, era metodista. E aí tantas igrejas que surgem, e aí eu digo metodista, digo todo esse avivamento wesleyano. Hoje são mais de 10 milhões de membros no mundo, porque imagina quantas igrejas, só a Assembleia de Deus são 2 milhões de brasileiros, né? Brasil para Cristo, outros 500 mil, metodista mais 1 milhão e tanto, só na minha denominação mais 150 mil, olha quantas pessoas que são fruto desse avivamento, que começa no coração de um homem, que um dia esteve decepcionado, triste, que esteve desanimado, e olha meu irmão, eu não acredito num avivamento que ele não transforma a nação, eu acredito num avivamento que transforma a nação. Eu estou aqui hoje, convidado pelo pastor Moisés, porque eu sou um inconformado, ele viu no meu coração uma inconformação, e essa inconformação passa pelo nosso governo, não que eu seja contra ou a favor do Bolsonaro, passa pelo governo estadual, passa pela nossa saúde, passa pela nossa economia, passa pelas nossas escolas públicas surgem com um avivamento wesleyano. A mãe de John Wesley, Susana Wesley, fazia um grupo para alfabetizar crianças que não tinham condição de serem alfabetizadas. E aí quando as sociedades metodistas, que são as células, elas surgiram com aulas de alfabetização para pessoas que não sabiam ler, e eles ensinavam a ler pela Bíblia. As assistências sociais, eu ouvi tantas coisas incríveis pela pastora Vânia da Associação Pérolas, da doação de roupas, tudo isso surge no avivamento wesleyano, porque as pessoas não tinham como aprender, as escolas não aceitavam pobres, e eles começaram a alfabetizar crianças numa escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, e aí eles aprenderam a ler. Olha quantas coisas aconteceram incríveis por causa do avivamento wesleyano. Isso acontece com esse homem no dia 24 de maio de 1738, quando ele tem a sua vida abalada, a sua vida transformada. Ele escreve assim no seu diário: no dia 24 de maio de 1738, eu fui a uma reunião na casa de um homem chamado Petersburg Bowler. Petersburg Bowler era um moraviano. Agora abre um parênteses que eu vou explicar quem ele era. Ele era um moraviano. Wesley tinha sido missionário nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele teve uma grande decepção, e ele fugiu com medo dos Estados Unidos. E aí nessa fuga ele pegou um navio na direção da Inglaterra, e nesse navio um grande temporal se abateu, uma grande tempestade, que eles acharam que ele ia naufragar.
E lá no convés do navio, lá embaixo, tinha um grupo de irmãos cristãos moravianos que mesmo no meio desse caos cantavam, louvavam, adoravam e oravam ao Senhor. O Wesley, um conhecedor da palavra, já formado, já professor de faculdade, já pastor, já ministro, falou: como é possível esses crentes aqui orando, chorando, adorando ao Senhor, avivado no meio dessa tempestade? E aí ele fica desejoso por saber o que aquelas pessoas tinham. E aí ele começa a participar dessa célula na casa de Petersburg Boller, que era um desses moravianos. E aí ele começa a participar. No dia 24 de maio eles estavam compartilhando a palavra, e ele escreve assim: no dia 24 de maio fui a uma reunião na casa de Petersburg Boller. Enquanto era lida o prefácio à carta aos Romanos, escrito por Martinho Lutero, senti meu coração estranhamente abrasado, em outras versões aquecidos. Senti que meu coração estava perdoado dos pecados e que agora eu estava livre de tudo aquilo que eu havia cometido. Ele sai dessa reunião, vai à casa do irmão dele, Carlos Wesley, o maior compositor da antiguidade. Você conhece harpa cristã? Quem conhece harpa cristã? Então, você vai lá na harpa cristã, procura CW, você vai ver um monte de música escrita por Charles Wesley. Você conhece uma música assim, ó, você já ouviu o hino britânico? Esqueci agora. Deus salve a rainha, God saves the Queen. Você já ouviu? Tem lá, quem escreveu foi Carlos Wesley. Eles fizeram uma música em cima disso, que aí vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Você já ouviu essa canção? Uma música muito antiga. Então, essa é uma melodia metodista que se tornou uma música na igreja anglicana e se tornou o hino da Inglaterra. Esses homens transformaram, mudaram, mas o que mais incrível eles fizeram foi abalar as estruturas da Inglaterra. A Inglaterra que estava perdida, a Inglaterra que estava fracassando, a Inglaterra que estava no caos, ela foi abalada por um grupo de jovens improváveis. E olha, a Bíblia está cheia de avivamentos, cheias de homens, cheias de mulheres, cheias de crianças, cheias de pessoas que abalaram as estruturas do mundo, que são improváveis. Por exemplo, o avivamento dos hebreus, de Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito, é um avivamento. Moisés teve uma experiência com Deus, que trouxe o povo de novo para o seu caminho. E ele era um improvável, um menino. Samuel, lembra que Eli tinha profanado o templo, Israel estava derrotado, os filisteus tinham levado a arca do Senhor, tinha um caos estabelecido em Israel. Samuel é o homem de Deus levantado para restaurar, para avivar Israel. Elias, um homem de Deus levantado para destruir os Baals, derramar fogo, descer fogo do céu, um avivamento. Jeremias, Isaías, ao longo de toda a história. E o grande avivamento que dá origem às grandes histórias espirituais, que é o avivamento de Atos 2, de Pentecostes. Lembra de Atos 2? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som como de um som como de um vento que encheu a casa em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Um grande avivamento que impulsionou a igreja. A igreja surge ali. E agora nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque veio um grande avivamento que impulsionou a igreja. E olha, nesse avivamento pentecostal, é que eu quero compartilhar com você. Porque a Bíblia então nos ensina princípios que vão fazer com que nós abalemos a nossa nação. Eu não sei se você se sente incomodado com a nossa nação, com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Se você tem filho na escola, você sabe que estão votando, nessa semana votaram lá um projeto de lei para ideologia de gênero, e a gente ouve isso todo ano, e tenta empurrar toda hora a nossa goela. Não tenta fazer isso? Isso me incomoda. Isso te incomoda? Quem fica incomodado com isso? Quem fica incomodado com uma economia fraca? Eu me incomodo. Eu não gostaria que o dólar tivesse alto desse jeito. Eu gostaria que a gente tivesse condição. Você vai lá no mercado comprar feijão, está caríssimo. Arroz está caro demais. Agora a gente tem que usar quase que um arroz não tão bom, porque senão você perde metade do seu salário para comprar arroz. Isso me incomoda. Isso incomoda a corrupção na nação. Quem fica incomodado pela corrupção da nação? Eu me incomodo pela corrupção dos governos. A gente está aqui cortando salário, economizando de todo lado, e os safados estão lá
votando o salário cada vez maior para eles, estão aumentando o nível as ajudas de custo de viagens, eu me incomodo. Só que eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso, mas eu olho para a igreja do Senhor e eu vejo 40% de cristãos evangélicos no Brasil. Gente, 40% significa que nós temos mais ou menos 100 milhões de evangélicos no Brasil. Se nós temos 100 milhões de evangélicos no Brasil, onde eles estão que o Brasil continua uma porcaria? O que eles estão fazendo que nós não mudamos nada? Onde nós estamos? Uma das orações que me chama a atenção de Wesley é assim: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que creiam em Deus, e eu abalarei a Inglaterra. Sabia que Wesley nunca teve 100 líderes, 100 homens, ele teve menos que isso, mas ele pregou na Inglaterra. Eles pregaram, esses líderes, esses comunicadores leigos, os pregadores leigos wesleyanos e os pequenos grupos, converteram na Inglaterra e nos Estados Unidos naquela época, em 50 anos, mais de 300 mil pessoas. A Revolução Industrial só existe por causa do movimento wesleyano, e os historiadores britânicos dizem isso, porque o Wesley ficou incomodado com a pregação e ele ia pregar nas praças, nas carvoarias, e ele ensinou essas pessoas que se converteram a ler e escrever, e isso trouxe uma revolução na Inglaterra. Acabou com bares. A igreja se tornou tão forte que os bares fechavam por onde a igreja passava, e os pregadores passavam. Os prostíbulos entraram em falência, não tinha prostíbulo, não tinha bar, as pessoas se tornaram melhores, e a sociedade foi transformada a ponto de os Estados Unidos, em um momento da história, ter 50% de cristãos metodistas. E sabe o que o metodismo ensinava, essas sociedades ensinavam? Ensinavam que, por exemplo, eles tinham que ler bons livros. E se eles tinham que ler bons livros, eles se tornavam cultos. Eles tinham que ler livros excelentes. Hoje tem gente lendo um monte de porcaria, lendo Harry Potter, lendo 50 tons de um monte de coisa. Wesley falava, não, leia os melhores livros. Eles tinham 5 leis para corpo, alma, espírito e sociedade. Por exemplo, na sociedade, uma das 5 leis era: nunca comece uma tarefa sem terminar a outra. Você já pensou quantas pessoas que você conhece lá no seu trabalho que tem uma pilha de documento e só fica acumulando? Imagina se ele terminasse a tarefa, se a vida não seria melhor. Imagina se a gente, ao invés de arrumar uma coisa na casa, terminasse primeiro. E é exatamente isso. Uma das leis é essa. E tem tantas outras, como por exemplo, jejuar 2 vezes por semana, nunca faltar à ceia do Senhor e participar semanalmente de um pequeno grupo. Tudo isso é lei que os metodistas deveriam ter para que eles tivessem uma vida melhor. E olha, meu irmão, imagina se 40% dos brasileiros terminassem as tarefas, lessem a Bíblia 1 hora por dia, que é uma das leis, participasse de uma célula ou de um pequeno grupo, jejuasse. Outra lei para o corpo: comer antes das 6 horas da noite e dar preferência a verduras e legumes. Meu Deus, a nossa vida seria melhor. A gente viveria um abalo na nossa nação. E a igreja cristã sempre teve nesses avivamentos histórias de abalo. E é sobre essas histórias que abalam, que se chamam avivamento, que eu quero falar para você. Então abra a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 23 ao 31. Eu já contei bastante história de Wesley, e agora eu quero te mostrar onde Wesley se inspirou, porque eu não sou um wesleyólatra, né? Eu sou um wesleyano. Eu não adoro Wesley. Wesley tinha um monte de defeito, eu conheço todos os problemas de Wesley, mas ele entendeu, ele buscou. Ele era o homem, ele é chamado de um homem de um livro só. Mesmo lendo tantos livros, ele é conhecido como o homem de um livro só. E sabe qual é o único livro que ele lia, que ele tinha como seu guia de fé e prática? A Bíblia. Todo livro ou toda a cultura que ele aprendia precisava ser pautada na Bíblia. O texto diz assim: quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor,
Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio de Espírito Santo e nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: por que as nações pagãs ficaram furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu nome e pela tua vontade já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. E preste atenção, quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha só, meu irmão, esse texto aqui, Atos 4, ele está numa sequência que começa lá em Atos 2. Eles recebem o Espírito Santo, eles começam a se reunir e eles começam a pregar o Evangelho com ousadia. E o capítulo 3 conta uma história incrível, você conhece bem. Pedro e João estão indo para a igreja, para a oração da hora nona, e ao chegar na igreja, na entrada da porta formosa, um aleijado, um mendigo, ele pede para ele uma esmola. Ele fala assim: por favor, me dê uma esmola. E aí Pedro e João, mas Pedro direciona a voz a ele e fala assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí o texto diz que ele, fitando os olhos, disse: levanta e anda. E aquele paralítico, e aquele homem que não podia andar, e aquele homem que estava pedindo uma esmola, ele entra louvando ao Senhor, pulando dentro do templo. E os fariseus, os sumos sacerdotes, os mestres da lei ficam incomodados com isso. E falam assim: olha, você não pode entrar pulando, você não pode entrar adorando ao Senhor. E ele fala: quem te autorizou? E aí ele fala assim: foi aqueles dois homens, eles me curaram, eles me autorizaram. E aí eles pegam Pedro e João, e eles falam assim: olha, vocês não vão poder pregar. E eles açoitam Pedro e João, eles batem nele, eles castigam Pedro e João. E eles, castigando Pedro e João, falam assim: olha, parem de pregar, não falem mais sobre isso, sobre Jesus. E eles dizem assim: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E eles voltam para a igreja, para a reunião com os cristãos, com agora os convertidos. E quando eles chegam nesse lugar, a igreja, ao invés de estar entristecida porque eles foram castigados, eles se alegram, eles ficam felizes, e eles entoam uma oração, e eles juntos em uma só voz oram ao Senhor. E olha, deixa eu te dar um segredo bíblico: toda vez que você encontra uma oração na Bíblia, você precisa parar, porque essa é uma oração que foi eternizada. Quando você ora aqui no culto, você orou aqui no culto, essa oração subiu ao céu, Deus ouviu e Ele vai responder, sim, não, ou espera um pouquinho, mas Ele vai responder. Agora, as orações bíblicas, elas são para sempre, elas estão eternizadas. Aquela igreja orou, e aquela oração daquela igreja, que é a minha e a sua igreja, ela tem valor até hoje. Ela continua ecoando em nós, ela continua trazendo reflexo em nossa vida. E se tem oração, se tem um povo orando, se tem um povo clamando, se tem um povo pedindo, isso é um grande sinal de avivamento, porque todo avivamento começa com oração. Spurgeon falou isso: sempre que Deus quer fazer algo extraordinário, Ele convoca o seu povo para orar, porque a menor distância entre o extraordinário e nós chama-se oração. Tem gente que acha que os seus sonhos se realizarão e a menor distância é trabalhando, e as pessoas trabalham para ir atrás dos sonhos. Ela fala assim: eu vou casar, e ela se embeleza, ela se arruma, ela vai no salão, tudo isso está certo, não está errado, mas ela fala: eu vou casar se eu me arrumar. E ele diz: eu vou casar se eu ficar cheiroso.
E não é isso, é a oração a menor distância entre o seu sonho e a realização. É a menor distância entre o avivamento e a igreja, entre o crescimento e a igreja. A oração é a menor distância. E o povo ora. Pode aplaudir ao Senhor. E o povo começa a orar. E eles oram assim, preste atenção nessa oração. Eles oram, verso 24. Eles todos juntos, isso me chama muita atenção. Todos juntos eles oram: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Meu irmão, quando você ora sozinho, você é uma pessoa fazendo um pedido. Mas quando você ora junto, nós somos centenas, milhares, dezenas de pessoas que fazem o mesmo pedido. Imagina se 40% da população brasileira, os 100 milhões de brasileiros, estivessem agora em 40 dias de jejum e oração, e orassem: Senhor, transforma o Brasil. Será que Jesus não transformaria o Brasil? Claro que transformaria, claro que faria, mas a verdade é que desses 100 milhões de brasileiros, 99% deles, você bonzinho, 90 milhões de brasileiros, vou falar para 90%, está falando assim: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, cura o meu pai. Não é errado, viu? Não estou falando que isso é errado. Estou falando que cada um está fazendo o seu pedido, está fazendo a sua oração egoísta, a sua oração pessoal, o seu pedido único. Mas eles não estavam ali. Quando Pedro e João chegam castigados, Pedro não fala: Senhor, cura as minhas costas. João não fala: Senhor, cicatriza as dores da minha perna. A irmãzinha não fala: Senhor, salva o meu marido. Eles todos oram juntos e eles falam: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que existe neles. Eles juntos declaram: Senhor, Tu és poderoso, Tu tens todo o poder, Tu és o Criador, Tu és extraordinário. Quer ver como isso funciona na prática? Eu vou falar aqui 3 e eu gostaria que você falasse o seu nome, tá bom? 1, 2, 3. Samuel. Não sei, não ouvi o nome de ninguém. Ninguém. E você dificilmente ouviu o nome de quem está do seu lado. Se eu te perguntar, você vai falar no máximo da pessoa que está do seu lado. Agora experimenta todo mundo falar a mesma coisa. Nós vamos falar no 3, Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Você ouviu o que eu falei? Ouviu? Você ouviu o irmão do lado? Ouviu? Ouviu quem está atrás? Ouviu? Por que você ouviu? Porque todos juntos pedimos e falamos a mesma coisa. Casa dividida não subsiste. Casa que ora diferente não subsiste. Porque o apóstolo Paulo fala que o leito maculado, a oração não é respondida. Porque um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Mas quando os dois juntos oram, o extraordinário vem na casa, vem na família, vem na igreja. Se 2 igrejas oram pelo mesmo motivo: Senhor, salva a nossa nação, Senhor, transforma Itaquera, Senhor, muda o nosso bairro. Deus ouve lá do céu: olha, tem 2 pessoas lá, 2 igrejas diferentes, que não estão pensando no dinheiro, que não estão pensando no crescimento único e exclusivo delas, mas estão pensando nos outros. Meu Deus, eu vou ouvir essa oração. Toma avivamento para vocês. E eu não sei se você percebeu, mas a oração é assim: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. E o que acontece no verso 31 é que o Senhor abala as estruturas do lugar. Eles sentiram um terremoto. Lá em Atos 2 eles ouviram um som como de um vento. Não é isso? Aqui eles viram um terremoto. Por que isso acontece? Porque eles estão reconhecendo: Senhor, Tu criou o céu, a terra, o mar, o vento, o terremoto, os rios, as marés, o sol, a lua. Se o Senhor quiser e o Senhor criou, o Senhor vai abalar o que o Senhor quiser. Meu irmão, se eu quiser salvar o meu casamento, eu não vou ter condição de salvar. Porque eu sou um homem, não fui eu que criei o casamento, mas foi Deus que criou o casamento. Quando eu digo assim: Senhor, Tu és o Criador, Ele vem e abala o meu casamento. Eu não tenho condição de transformar Itaquera, mas eu sei quem criou Itaquera. Então eu digo assim: Senhor, Tu és o Criador de Itaquera. E quando eu digo Tu és o Criador de Itaquera, Ele fala: eu sou mesmo, então eu vou abalar Itaquera. Quando você diz: Senhor, Tu és o Criador do dinheiro, Ele diz: eu sou mesmo, então eu vou abalar todas as fontes de riqueza.
Isso acontece com o povo de Israel lá em Ageu. Lembra disso? E o Senhor fala assim: olha, vocês estão aí construindo as suas casas, se esquecendo da casa do Senhor. Por isso que vocês estão economizando e está furado o sactel de vocês. Vocês não conseguem guardar nada porque vocês não dão dízimo e oferta. E a vida está um caos. Mas experimenta entregar. E aí eles entregam, dão uma oferta. E aí o Senhor fala assim: olha, abalarei, Ageu 2,6. Abalarei o céu, a terra, o mar. Ele fala: é minha a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Eu vou abalar as estruturas, porque, meu irmão, quando eu reconheço, eu entrego a Deus, eu digo: Senhor, Tu és o Criador, Tu és todo poderoso. Sabe o que acontece? Ele diz: eu sou mesmo, e eu vou abalar as tuas estruturas. Você precisa de uma área da sua vida que precisa ser abalada. Você precisa de uma área que precisa passar um terremoto aí. Tenho solução para você. Fala assim: Senhor, Tu és o Criador. Reconhece quem tem poder para abalar. Entrega nas mãos dEle. Confia e Ele vai abalar. Wesley não estava muito preocupado se ele era capaz, se ele era cheio do Espírito Santo, se ele ia sozinho fazer alguma coisa. Ele fala assim: Senhor, o Senhor pode. Dá-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e que creiam em Ti. Porque se eles temerem o pecado e creiam em Ti, eu abalarei a Inglaterra. Não sou eu que abalo, não é o Wesley que abala. Ele diz: eles precisam crer em Deus. Você precisa reconhecer que Ele é poderoso para abalar. E quando você faz isso, Ele abala as estruturas. Imagina, irmão, 100 milhões de brasileiros orando: Senhor, Tu és capaz de abalar a nossa estrutura. Senhor, com um estalo, abalaria tudo. Imagina, meu irmão, nós aqui, 5.000 da igreja de Itaquera, 1.500 wesleyanos do distrito de Itaquera. Estou profetizando ou estou falando mais ou menos? Estou profetizando? Glória a Deus por isso. Já falei 2 vezes, já está ligado lá no céu, né? Se eu disse amém aí. Já pensou 5.000 mais os meus 1.500? Nós seremos 6.500. O que são 800 mil itaquerenses aqui? Em pouco tempo nós abalaremos esse bairro, meu irmão. Em pouco tempo essa cidade será transformada. Mas a oração não acaba. Eles continuam, a segunda parte diz assim, verso 28. Eles se reuniram, falando a respeito de Pôncio Pilato e dos inimigos, e agora dos sacerdotes, para fazer tudo o que, pelo seu poder e pela sua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Olha só, eles não estão aqui reclamando que apanharam. Eles não estão reclamando da epidemia. Eles não estão reclamando que eles estão sem dinheiro. Por que eles não estão reclamando? Porque eles sabiam que isso ia acontecer. Por que eles ficam felizes quando eles recebem os seus apóstolos castigados? Porque lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: olha, fiquem felizes quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, bem-aventurados vocês serão, porque antes disso fizeram a mim e os profetas. Como eles sabem que isso ia acontecer e foi profetizado, eles estão em paz. Agora tem crente que está desesperado na pandemia. Isso é porque ele não conhece o propósito de Deus. Mateus 24, Jesus diz: nos últimos dias, vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, de epidemias. Então o que a gente está vivendo é o sinal dos últimos dias. Isso que nós estamos experimentando já é o final dos últimos dias. O que a gente tem que fazer? Senhor, livra a gente disso? Não. A gente tem que descobrir qual que é a vontade de Deus para os últimos dias e orar a vontade de Deus para os últimos dias. Por exemplo, se vai ter epidemia, se vai ter guerra, se vai ter rumores de guerra, se vai ter coração se esfriando, vamos descobrir o que a igreja vai experimentar nos últimos dias? E isso me lembra Pedro pegando em Atos 2, quando ele chama a atenção à profecia de Joel, e ele diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, o que ele diz? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão, os jovens terão visão, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Então, ao invés de pedir livramento disso, fala assim: Senhor, nós já vemos, é isso mesmo, a profecia está se cumprindo agora. Senhor, cumpre a profecia em nós, de que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre a nossa igreja, nós jovens teremos visões, os velhos sonharão, o Espírito será derramado sobre todos. Converte a minha família, converte a minha casa, derrama de um avivamento sobre a igreja, renova o nosso interior, renova a igreja, faz sinais, faz prodígios, porque esses são os sinais dos últimos dias. Se nos últimos dias tem coração esfriado, nos últimos dias tem coração abrasado do Espírito Santo. Se nos últimos dias tem guerra e rumores de guerras, nos últimos dias tem o povo sedento recebendo a paz que Ele é capaz de dar. Se nos últimos dias tem epidemia, nos últimos dias também teria homens e mulheres usados por Deus para curar enfermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. É tudo uma questão de ótica. Se nos últimos dias eles iam tentar nos pressionar, Jesus disse, no mesmo texto em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado nos 4 cantos dessa terra, aleluia! Mas às vezes a gente não recebe, porque a gente está pedindo uma coisa que não tem lá na Bíblia. Está ruim, não tem nada a ver. Que a Bíblia não dá. Quer ter oração respondida, irmão, tem que conhecer a vontade de Deus. Paulo uma vez escreveu isso em Romanos 11, ele falou assim, puxa, quem pode compreender a mente de Deus? Quem é capaz de entender os seus estatutos? E aí em Romanos 12, 1 ele escreve, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício santo e agradável, que é o culto racional. Ele está dizendo então, quem pode entender a mente de Deus? Quem pode conhecer os seus estatutos? Bom, eu vou implorar para vocês, irmãos, coloquem o corpo de vocês no altar. Coloque a vida de vocês como um sacrifício. Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão se conformar com este século e serão transformados pela renovação da vossa mente. E aí vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Eu talvez olhe para esse tempo e pense assim, meu Deus do céu, que tempo difícil. Mas aí o que eu faço? Sai para lá a mente. Vou para o altar, vou para a oração, vou para a palavra, vou mortificar a minha carne num jejum, vou me conectar ao Senhor, vou entender e ser transformado, deixar que as coisas do mundo não me moldem, tirar o WhatsApp, não entrar no Instagram para que o mundo não me modele, e vou ser transformado na minha mente, e quando eu sou transformado na minha mente, eu compreendo a boa, a perfeita, a vontade agradável de Deus, e aí eu oro de acordo com a sua vontade. Quando eu oro de acordo com a sua vontade, o que ele faz? Ele faz amém, ponto. Os céus se abrem, ele diz amém, e a vontade dele é cumprida na minha e na sua vida. Por exemplo, você está aí orando há tanto tempo pela salvação dos seus parentes, não está? Agora vai lá na Bíblia e fala assim, Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o interesse do Senhor é que todos sejam salvos. Ora a palavra. Senhor, eu chamo a existência a salvação do meu marido. Eu chamo a existência a salvação dos meus filhos. Ah, meu filho saiu da igreja, eu levei ele tanto tempo na escola dominical. O que o salmista diz? O que o provérbio diz? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando os dias maus vierem, ela não se desviará dele. Então, Senhor, olha, eu ensinei, eu levei na escola, eu trouxe no culto, agora, Senhor, eu chamo a existência e salvação. Renova a sua mente, renova a sua mente, ora a vontade de Deus, porque quando você sabe a vontade de Deus, as coisas desse mundo não te pegam de surpresa. E um avivamento vem, e as estruturas são abaladas, para aqueles que entendem a vontade de Deus. E eles terminam essa oração, quando no verso 29 eles dizem assim, Senhor, agora olha para a ameaça, dá aos teus servos confiança, para anunciarem corajosamente a tua palavra. Pode passar?
estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Meu irmão, eles não estão orando assim, olha, eles acabaram de apanhar, de ser castigado, eles não estão orando assim, Senhor, livra a gente da epidemia, eu perdi meu pai, Senhor, me livra do Covid, me livra da dor, me livra daquele chefe que me persegue, me livra daquele vizinho do capeta que liga o som alto no domingo de manhã para me acordar com o forró que é do inferno. Me livra daquele vizinho que fuma maconha na janela do meu quarto. Eles não estão orando assim não. Eu já sei, eu já vi tudo isso. Eu morei em prédio aqui em Itaquera, eu sei como é que é. Eles não estão orando assim não. Eles estão orando assim, Senhor, enquanto está rolando perseguição, enquanto eles estão castigando a gente, enquanto eles estão perseguindo os crentes, Senhor, na mesma medida da perseguição, estende a tua mão para curar, faz milagres, faz maravilhas, faz prodígios, transforma, usa a nossa vida. Eles não estão, Senhor, nós vamos, ai Senhor, eles não estão falando assim, ah Senhor, esse chefe que me persegue, me livra dele, muda ele de filial. Ele está falando assim, não Senhor, deixa ele aqui, me usa para converter esse safado, me usa para que ele volte para Cristo, me usa para pregar o Evangelho, faz um milagre nesse prédio aqui, para que ele reconheça que Tu é o Senhor. Você vê a ótica diferente? E por que as estruturas são abaladas? É porque eles sabem assim, olha, na medida, Senhor, do fogo da perseguição, dá-nos o fogo do Teu avivamento. Toda vez que tem perseguição, meu irmão, na história tem avivamento. Olha só os profetas de Baal, olha só a Jezabel que tenta matar Elias. Vai, tenta matar Elias aí, traz os profetas de Baal, vem fogo do céu e consome água, e consome profeta, e consome todo mundo, porque vem luta, vem avivamento. Olha os filisteus, vem contra Israel, se levantam, traz um Golias grande lá, vem um Davizinho lá do meio do mato, que conhece o Senhor, que está com o coração abrasado, e fala assim, quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse maluco aí? Eu sirvo o Senhor dos exércitos, ele vem aí com essas coisas, espada e lança, mas eu vou num coração abrasado, eu vou no Espírito Santo de Deus, eu vou na unção do Senhor. Quem é esse chefe? Quem é esse governo? Quem é esse mundo? Quem é essa mídia? Quem é essa justiça? Eles vêm com pau, eles vêm com leis, eles vêm com mentiras, mas nós vamos com a unção do Espírito Santo de Deus. Toda vez que tem perseguição, meu irmão, é a oportunidade que Deus precisa para nos avivar. Você sabe como é que um avião funciona? Você já viu aquele bichão gordo, enorme, cheio de gente, voando? E você fala assim, como é que é possível um avião voar? Simples, bem simples. O avião tem uma turbina, e a turbina empurra o avião para cima. E aí o avião sobe, mas o avião precisa se manter. E a gravidade empurra o avião para baixo. E aí o ar passa entre a turbina em cima e embaixo e mantém um avião lá em cima. Depois que o avião estabiliza, que já subiu e que ficou estável, a aeromoça sai com o carrinho, entregando. Você pode tirar o cinto, você vai no banheiro, porque não cai mais, irmão. Já era, você está lá em cima. Vai segurar, porque tem vento em cima e tem vento embaixo. E ele segura o avião no alto. Porque para o avião voar, precisa de uma pressão de cima que empurra o avião para baixo, e precisa de uma pressão de baixo que empurra o avião para cima. Porque se tiver só pressão de cima, o avião cai. E se tiver só pressão de baixo, o avião passa a atmosfera e vai para a lua. E a gente não quer isso. Então precisa de uma pressão de cima e de uma pressão de baixo. Você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite? Para que você possa voar na sua vida, para que o avivamento venha no Brasil, precisa de uma pressão de cima e de uma pressão de baixo. A terra está dizendo, vamos criar leis para impedir os crentes se reunir, vamos fazer com que eles fiquem em casa, vamos fechar as igrejas, vamos colocar ideologia de gênero, vamos levantar os capirotos aí no governo, em todos os lugares, os canhoteiros e tudo mais, vamos fazer o que quiser,
vamos criar as escolas, lugares que as pessoas falem de besteira, que ensinem coisas erradas, que falem de ciência e não falem de Deus. E aí do outro lado vem Deus: vocês vão fazer isso? Eu vou mandar fogo, unção, sabedoria, ousadia, milagre, prodígio. E aí, meu irmão, quando vem pressão de baixo e pressão de cima, a tua vida voa e o avivamento vem sobre a igreja. Vem fogo do céu sobre a igreja, Atos 2. Vem perseguição sobre a igreja, Atos 3. Vem fogo do céu, Atos 4. Vem perseguição da igreja, Atos 5 e 6. Vem fogo do céu, Atos 7. Vem perseguição da igreja. E assim vai sendo na nossa história: perseguição, fogo, perseguição, fogo, perseguição, fogo. A igreja ia crescendo, o avivamento contagiando a Inglaterra, pregadores leigos para tudo quanto é lugar. E eles eram apedrejados, as pessoas jogavam tomate podre e ovo na cabeça deles. E um dia os pregadores mandaram para Wesley, eles estão jogando coisa podre na gente, batendo na gente, o que a gente faz? E aí está lá no diário de Wesley uma recomendação para pregadores: quando jogarem ovo em você, quando jogarem tomate em você, quando mentirem a seu respeito, quando baterem em vocês, olhe para frente. Olhe para frente. Só isso. Porque enquanto você está olhando para frente, meu irmão, não interessa o que está vindo por trás. Olha para frente. Olha só Isaías: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Olha aí, você já pensou que loucura é Estevão em Atos 6, 7? Ele está tomando pedrada de todo lado e os seus olhos estão aonde? Em Jesus. Olha, eu estou vendo lá, Jesus à direita de Deus. Meu irmão, pode vir a pedrada de fogo. Quando você está olhando para Jesus, nada te incomoda. Então olha para frente. Olha para frente. Tem pressão? Olha para frente. Está difícil? É hora do avivamento chegar. E aí olha que coisa extraordinária, verso 31. Quando eles terminaram de fazer essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, meu amigo, você que me ouve, está nessa transmissão, eu nunca vi na Bíblia Deus falando para o povo de Deus recuar. Você já viu? Recuem, fiquem em casa, tenham medo. Você já ouviu isso? Não. Josué 6. Josué: entreguei nas tuas mãos a cidade de Jericó. Versículo 1. Os seus reis e todo o povo. Moisés: Senhor, estou de frente para o mar vermelho, e agora o que eu faço? Tenho que usar máscara. Diga ao povo que marche. O que você está clamando? Anda para frente. Isaías, lá dentro da caverna: ai, Jesus, minha vida é tão difícil. Ei, vai lá olhar. Manda o menino olhar. Vai vir chuva aí. Lamentações, Jeremias: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um novo dia amanheceu. Jeremias, Ezequiel, um vale de ossos secos. E agora? O que você está... Senhor, por acaso esses ossos podem reviver? Se alguém sabe, Senhor, é você. E se eu sei, profetiza. Lembra do pai do menino endemoniado? Jesus, se tu podes alguma coisa. Se eu posso? É claro que eu posso. Vai. Ponto. Na verdade, meu irmão, a estratégia do Senhor sempre é avançar, sempre é ir para cima, sempre é olhar para o alto, sempre é ir para enfrentar os desafios, nunca é recolher, nunca é defender. Essa é a estratégia do Senhor. E aí, meu irmão, quando eles terminam de fazer a oração que está de acordo com a estratégia, o local onde eles estão
treme, as estruturas são abaladas. Deixa eu dizer algo, meu irmão, se eu e você nos unimos em oração, se a igreja do Senhor em Itaquera se unir em oração, se a igreja do Senhor no Brasil se unir em oração, se nós poucos aqui quisermos, nós podemos transformar o nosso bairro. Eu estou cansado daquele povo que diz assim: eu vou mudar lá para o Anália Franco, desculpa aí pastor, que nós estamos plantando uma igreja lá, eu vou mudar lá para Moca, eu vou mudar lá, nada contra quem vai mudar, tá? Mas eu vou mudar. Por que você vai mudar? Não, porque Itaquera é muito perigoso, não, porque o bairro aqui é muito perigoso, as pessoas roubam, as coisas são feias, é o fim do mundo. Eu estou cansado disso, meu irmão. Nós não temos que mudar para um bairro melhor, nós temos que mudar o nosso bairro para ser o melhor bairro da cidade. E o dia que o avivamento vier, meu irmão, as pessoas do Morumbi, do Anália Franco vão querer morar em Itaquera, porque não vai ter ladrão, não vai ter bar, não vai ter prostíbulo, vai ter igreja pregando, gente sendo salva, os hospitais vazios e o nome do Senhor sendo glorificado. Você vai falar: isso é impossível, pastor. Não é não, porque isso aconteceu com Wesley na Inglaterra. Os prostíbulos fecharam, os bares fecharam e se tornaram igrejas. Eu passo lá pela Praça Brasil, eu fico olhando, eu fico pensando: Senhor, imagina o dia que toda Itaquera for do Senhor Jesus, e aqui vai estar cheio de jovem cantando ao invés de fumando. Vai chegar esse dia, meu irmão, basta eu e você decidirmos buscar esse avivamento. Eu olho lá para o Itaquerão, é legal, eles fizeram, né, para ser um jogo de futebol. Estão enganados, eles construíram para ser as reuniões das igrejas evangélicas de Itaquera. Em pouco tempo nós vamos estar lá reunidos nos domingos, as nossas igrejas, todos juntos, clamando ao Senhor e profetizando e dizendo: existe um Deus em Itaquera, existe um Senhor em Itaquera, e Ele vai fazer. Vai falar: pastor, isso é muito difícil, é impossível. Não. Em 1990, lá na Colômbia, um homem morreu. Um pastor unia as igrejas para oração, crendo num avivamento, e mataram ele. No dia que mataram ele, as igrejas fizeram o primeiro culto na arena lá. E até hoje em Cali, você já ouviu falar do cartel de Cali? O cartel de Cali não foi desmantelado por uma obra política ou por uma obra de uma polícia. Não, o cartel de Cali foi desmantelado porque eles mataram um pastor. E quando mataram um pastor, um avivamento veio sobre as igrejas colombianas. E hoje eles se reúnem nos estádios. E nunca mais ouviu-se falar do cartel de Cali, porque Deus desceu e derramou um avivamento sobre aquele lugar. E Ele quer fazer isso aqui, meu irmão. Ele quer fazer isso na nossa cidade. Ele quer fazer isso na nossa igreja. Isso depende de mim e de você, clamando por um avivamento. Já tem 2 malucos orando junto, né, pastor Moisés? E é bom que é um Moisés e um Samuel, 2 avivalistas, 2 para o tempo. Se a gente juntar mais uma meia dúzia, se daqui nessa noite, mais 100, mais uns 50 lá da igreja, falarem assim: Senhor, eu creio, nós já vamos ser uns 150. E se o Wesley abalou a Inglaterra com 100, nós somos capazes de abalar Itaquera com 150. Nós somos capazes. E eu já estou até vendo daqui uns 5 anos as pessoas querendo mudar para Itaquera. Falar assim: nós vamos para Itaquera, o centro de São Paulo vai mudar. O pessoal pensou: vamos fazer em Itaquera porque lá tem espaço. Tem mesmo, tem bastante espaço para o nome do Senhor ser glorificado. Eu creio nisso. Isso só depende de nós. Para falar: isso é uma loucura, isso é um sonhador. A Bíblia fala de um outro evangelista, que os irmãos dele falaram assim: lá vem o sonhador, José, lá vem o sonhador. Deus usou José para trazer uma transformação no povo de Israel que ia morrer de fome. E Deus vai fazer isso com a gente. Você crê nisso? Coloca de pé, põe a mão no seu coração assim. Para Deus fazer, você só precisa crer. Para Deus fazer, você só precisa crer. A menor distância entre o milagre e você é a oração. A menor distância entre o avivamento e você é a oração. A menor distância entre a transformação da sua família e você é a oração. A menor distância entre o milagre e você é a oração. Então põe a mão no coração e fala com Ele junto comigo: Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Criador dos céus, da terra, do mar, e é o Criador de Itaquera.
Pai, lá no passado eles falaram assim, como já ouvimos nessa noite na ministração de Josué. Lá atrás eles falaram assim: esse aqui é uma pedra dura, então nós vamos dar o nome de Itaquera. Mas não, Senhor, o Senhor nos colocou aqui para amolecer a pedra, para dar corações de carne, Senhor, e o Teu Espírito ser derramado nessa região, nesse bairro. Pai, nós profetizamos nessa hora um avivamento sobre Itaquera. Nós sozinhos não temos capacidade, mas nós conhecemos um Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles existe, e que pode fazer isso, Senhor. Nós não podemos transformar o bairro, nós sozinhos não temos capacidade para isso, mas o Senhor tem, e é Teu desejo, Senhor, a salvação desse bairro, é Teu desejo, Senhor, a transformação dessa cidade, é Teu desejo, Senhor, um avivamento sobre jovens, adolescentes, crianças, idosos. É Teu desejo, Senhor, que os prostíbulos fechem, que os bares fechem, que as casas noturnas fechem e se tornem todas igrejas, Senhor. É Teu desejo, e nós chamamos a existência agora, Senhor, em nome de Jesus. E enquanto, Senhor, o governo se levanta contra nós, enquanto a política se levanta contra nós, também nos levanta, Pai, com ousadia, para que o Teu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que milagres, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam, em nome de Jesus. Senhor, incendeia hoje o coração do meu irmão, incendeia hoje o coração dele, acorda ele de madrugada para orar, acorda ele mais cedo para ler a Bíblia, chama ele nas madrugadas, nas noites, no trabalho, dá sonhos, dá visões, dá revelações agora, Senhor. Destrava, Senhor, os dons espirituais, dá novos dons, para que o Teu Espírito se manifeste nesse lugar, nessa igreja, na Tua igreja, nesse bairro, e o Teu nome mais uma vez seja glorificado. Senhor, existe aqui agora um povo que acredita, existe aqui agora um povo que acredita. Nós cremos no avivamento, nós cremos no Espírito Santo, e nós convidamos: vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem na nossa igreja, vem no nosso bairro, em nome de Jesus. E quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Aleluia! E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Esse mesmo Espírito que operou na igreja apostólica, na igreja primitiva, que encorajou aquela igreja, que virou o mundo de cabeça para baixo, é esse mesmo Espírito que está aqui, querendo abalar nossas vidas e nos levar corajosamente para anunciar o Evangelho. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, e faz tremer nossos corações, faz tremer este lugar. Enche esse ambiente, você pode erguer suas mãos? enche esse lugar. Nós te damos liberdade e declaramos que cremos na Tua palavra, Senhor. Te damos liberdade, Que venha, que caia o Teu Espírito. nesses 40 dias tem sido nosso clamor todos os dias. Vem, Enche esse ambiente, vem. enche esse lugar. Estamos esperando, Senhor, esperando a Tua promessa. Vem cumprir Tua promessa. Te damos liberdade, Que caia, que caia o Teu. vem. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que Itaquera nunca viu. vem cumprir. Aviva-nos. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. Sim, vem cumprir.
Aviva-nos. A tua promessa diz que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre as minhas servas e sobre as vossas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Vem, Senhor, enche esse lugar. Nós te damos liberdade, ó Espírito Santo. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que tem o homem fez. Vem fazer o que é história. a história nunca viu. Vem cumprir. O Espírito em Joel. Nós profetizamos a arena neoquímica tomada pelo poder da presença do Espírito. A igreja de Jesus Cristo adorando o Senhor. Nossas celebrações de células, de igreja, uma Viva Itaquera chegando. Vem, Senhor. Vem tomar o Sesc Itaquera. Vem tomar o Parque do Carmo. Vem tomar a Jacopêssego. Vem tomar a Praça Brasil. Vem, vem, Espírito Santo. Que Itaquera fique pequena pelo poder da presença do Senhor. Que um grande avivamento venha. Tome as igrejas, Senhor. E seja hoje. Avivamento nas Assembleias de Deus. Avivamento nas batistas, nas presbiterianas, nas metodistas. Vem, Brasil para Cristo. Vem, mundial, universal, internacional. Vem, poder de Deus. Vem sobre Itaquera. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Que seja hoje. Que seja Faz tremer Itaquera. Faz tremer, Senhor, em nossas escolas, nas delegacias, nos hospitais. Vem, vem abalar e trazer prosperidade para a nossa economia. Vem abalar a nossa educação. Vem abalar, Senhor, a nossa justiça. Vem converter delegados, juízes, advogados, os promotores de justiça. Vem, Senhor, policiais, professores. Conheça o poder do avivamento. Vem nos comércios de Itaquera. Vem nas indústrias. Faz prosperar, Senhor, nosso projeto de indústria aqui em Itaquera, Senhor. Faz prosperar, Senhor, a nossa terra. Vem, Senhor. Vem sobre as famílias de Itaquera. Vem sobre as famílias de Itaquera. Vem, Senhor. Que seja destituído todo o principado da imoralidade. Que seja destituído todo o poder da maçonaria, todo o poder da idolatria, todo o poder do espiritismo. E levante Itaquera um avivamento poderoso vindo do alto. Caia por terra todo o poder do crime organizado, todo o poder da violência, em nome de Jesus, que venha a paz, pois o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Que nos muros de Itaquera o Senhor coloque uma igreja, vigias que clamam de dia e de noite, que não te deixe esquecer das promessas. Levanta-te, Itaquera, resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Clamamos por avivamento, Senhor. Clamamos avivamento, Senhor. Avivamento social, avivamento de comportamento, avivamento de integridade. Vem, Espírito Santa.
majestade. Sopra, Espírito. Santa, Faz estremecer nossos corações. majestade. Santa, Vem trazer a unidade da igreja. Oh, quebra o poder da divisão. Quebra o poder da competição. Quebra o poder da inveja, dos ciúmes. Quebra o poder da religiosidade. Estabeleça a unidade na igreja. Estabeleça a santidade na igreja. Estabeleça, Senhor, em nome de Jesus, em majestade santa, que nós possamos nos reunir para te adorar. Que os céus de Itaquera se abram. Que Itaquera faça parte da rota do avivamento que está acontecendo no mundo todo. Que as promessas do Senhor feitas para Itaquera possam se cumprir. Que Itaquera seja chamada: o Senhor está ali, Deus está ali. Vem, deixa a glória cair. vem, Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. vem. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Deixa a glória cair. E deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento Soprar, deixa a glória cair. Vem, Deixa o fogo descer. Vento soprar, Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa a glória cair. Majestade vem, Espírito Santo. Santa, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós em paz, que em nós opera. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Sim, sim. Aleluia, aplauda ao Senhor. Eu vejo esse estádio da Neoquímica, Arena Neoquímica, uma multidão de loucos dizendo: sou louco por ti, Jesus. Sou louco por ti, Jesus. Sou louco por ti, Jesus. Eu morro por ti, Jesus. Eu posso ver um grande avivamento nesse lugar. Você vê, você consegue enxergar as nossas crianças, elas prosperando. A nossa oração diariamente é essa: haverá em Itaquera uma unção de prosperidade, haverá uma unção de influência sobre esse lugar, porque nós cremos nessa palavra, porque nós confiamos naquele que é todo poderoso. Você crê assim? Aplauda Ele, aleluia. poderoso Você pode erguer suas mãos e declarar essa canção. Minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus. Levanta-se, homens e mulheres de corações íntegros, que andem em santidade, uma igreja que seja sal e luz. Poderoso Deus. Vem, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer um convite para aquele que não tomou ainda a decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há uma música da Ludmilla, antiga, que eu gosto dela, que diz: vai tudo virar crente. Vai tudo virar crente. Líderes de êxito apaixonados por Jesus, vai tudo ser valente. Eu creio que nós vamos não só ser crente de religião. Ah, com a sua religião, eu sou evangélico. Não, serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque como nós ouvimos hoje, ser evangélico não mudou o país, não mudou nossa nação. Éramos para sermos a melhor nação do mundo,
pela quantidade de crente que temos. Mas o que nós precisamos, esse batismo, esse avivamento de comportamento, esse avivamento de caráter, esse avivamento de integridade, esse avivamento de santidade. Estamos sim lutando. Alguém um dia falou: mas você não tem medo? Porque os demônios estão todos endemoniados. O Senhor Jesus já venceu esses demônios há 2000 anos da cruz, envergonhou eles e disse para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso nós podemos avançar e crer, e que estaremos, como nós ouvimos hoje essa palavra, dispostos a pagar o preço. Porque enquanto nós buscamos nosso conforto, o nosso sucesso nesse mundo, o Senhor espera uma igreja disposta a pagar o preço para ver salvação na sua família. Por isso estamos os 40 dias de jejum, por isso estamos em oração, porque famílias estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho, vidas estão sendo libertas do cativeiro de Satanás, e isso só vai se multiplicar. Que esse fogo que tem chegado em nossos corações, ele vai se alastrar, ele vai alcançar a sua empresa, vai alcançar a sua família, alcançar a sua vila. Quantos demônios que estão ali com domínio de regiões, dizendo: isso me pertence. Mas a Bíblia diz, Jesus falou que o mais valente vai chegar, vai vencer esse valente, vai tirar a armadura em que ele confiava e liberar os despojos à igreja. Por isso se prepara para receber os despojos de Deus para a tua vida. Eu creio que esse tempo é chegado. Você crê? E como eu ia dizendo, você que quer esse Jesus, você vai orar junto comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Te peço perdão. Eu acredito que Jesus Cristo é o teu Filho, que morreu na cruz por mim, levando sobre si meus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. A esse Jesus, o poderoso Deus, eu entrego a minha vida e declaro Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê o Espírito Santo. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, e quero corajosamente anunciar o Evangelho enquanto eu viver, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Iremos ainda orar hoje. Nós vamos continuar aqui orando por mais 1 hora. Mas aquele que não pode ficar, fica à vontade, mas vá com a presença de Deus para o teu coração, para a tua casa. Que essa semana seja uma semana em que você seja empoderado no poder do Espírito Santo. Olha, eu creio que um grande avivamento está chegando, querido. Esse grande avivamento tem que começar dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Que a sua vida de oração seja potencializada. Que você entenda que precisa orar todos os dias, e você vai ver o que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos dar só o tempo de encerrar esse momento, e nós vamos continuar aqui com adoração, com oração, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, esteja com essa igreja que está sedenta pelo avivamento. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar adorando e orando aqui o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso Deus. Sim. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus.
anseia por ti. Minha alma anseia. A live, por ti. ela vai continuar aberta, a nossa live. Porque se você quiser orar aí da sua sala, e se quiser continuar na presença dele, continue na tua casa orando. Nós vamos ter esse período de oração e de adoração. Nós vamos adorar nesse período. Então, se você quer aí continuar ali com sua TV ligada, com a sua internet ligada, continue na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, minha alma anseia por ti. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Oh, minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, oh, minha alma anseia por ti. 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 Ah, Jesus, minha alma anseia. Ah, Senhor, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, Senhor. Ah, Jesus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja um louvor. Seja honra
alma anseia por ti. Faz algo novo em mim.
meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória.
Glória a Deus. Amém, Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque